Perché non è possibile presentare Scarlett, professoressa all'Università di Sao Paulo, eminente specialista di Nietzsche. Basta dire che ha inventato il gruppo di Studios Nietzsche, Gen e la rivista Quadernos Nietzsche. Penso che basti. E poi vorrei lodare la saggezza del suo titolo. Le donne che scrivono libri sono pericolose. Nietzsche e la letteratura francese. Attenzione, perché di Scarlett di libri ne ha scritti molti. Le passo la parola. Eu gostaria de agradecer e felicitar os organizadores e mais uma vez agradecer também por esse acolhimento extremamente caloroso que nós, brasileiros, aqui encontramos. Mulheres que escrevem livros são perigosas, Nietzsche e a literatura francesa. É com grande interesse que Nietzsche acompanha a vida cultural francesa. Leitor do Journal de Débat e da Revue de Le Monde, informa-se sobre os mais recentes acontecimentos literários. Não só segue as publicações de autores contemporâneos, como a de escritores que o precederam. Dentre as numerosas passagens que Nietzsche dedica aos autores franceses, são dignas de nota precisamente aquelas em que trata das mulheres que escrevem livros. Examinar as posições que Nietzsche assume tanto em seus livros publicados quanto nas anotações póstumas, no que diz respeito em particular a Georges Sand, Madame de Staël e Madame Roland, será o ponto de partida de nossa investigação. Num primeiro momento, contamos esclarecer os pressupostos de que Nietzsche parte ao tratar das 3 escritoras francesas. Queremos, em seguida, mostrar que, longe de ocupar um lugar marginal na sua obra, de serem digressões eventuais ou limitarem-se a preferências pessoais, suas considerações a respeito dessas 3 mulheres estão intimamente ligadas ao seu projeto filosófico. Excuse me. It's going to be perfect. Na sequência de parágrafos de Para Além de Bem e Mal, em que se dedica a criticar as mulheres que querem emancipar-se, Nietzsche afirma que Madame Roland, Madame de Staël e Georges Sand são, cito, os melhores contra-argumentos involuntários para a emancipação e soberania femininas. A afirmação chama de imediato a atenção do leitor. Afinal, as escritoras francesas, cada uma delas a seu modo, lutaram pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Vale lembrar que tanto Madame Roland quanto Madame de Staël conviveram com os enciclopedistas e desta convivência tomaram a ideia de que o ser humano é perfectível, mas julgaram que o progresso é tão necessário aos homens quanto às mulheres. E, ao mesmo tempo que acreditaram no poder da razão, abriram espaço para o sentimento. Assim como Madame de Staël, Georges Sand foi tributária da filosofia das luzes, voltando-se depois para o movimento romântico. Herdeira do iluminismo, que acabou por engendrar, como sabemos, a Revolução Francesa, entusiasmou-se por uma sociedade mais justa, pela abolição dos privilégios de classe ou de sexo, mantendo-se fiel ao princípio da igualdade dos seres humanos, fossem eles ricos ou pobres, homens ou mulheres. Portanto, se Nietzsche encara as 3 escritoras francesas como contra-argumentos para a emancipação das mulheres, talvez seja porque, apreciando o ideário iluminista e revolucionário, elas acabaram por defender a ideia de igualdade. Ora, bem se sabe que, em várias frentes, Nietzsche se empenha em combater tal ideia. No ensaio sobre verdade e mentira no sentido extramoral, ele faz ver que as palavras, quando passam a servir para inúmeras experiências análogas àquela que lhes deu origem, tornam-se conceitos. Produzidos por igualação do não igual e convindo a vários fenômenos, os conceitos mostram-se inapropriados e insuficientes a cada um deles em particular. Na velha ciência, Nietzsche procura mostrar que nos fundamentos mesmos em que se baseia a lógica está presente a tendência ilógica a tratar o semelhante como igual.
Em Para Além de Bem e Mal, insiste em afirmar que os mecanicistas, ao defenderem a existência de leis da natureza, nada mais fazem do que se curvarem ao impulso democrático dos tempos modernos. Ao investigar o processo de formação de conceitos, ao examinar a base dos procedimentos lógicos, ao analisar a atitude dos homens de ciência, Nietzsche encontra ocasiões propícias para atacar a ideia de igualdade. Outras ocasiões Nietzsche encontra ao voltar-se para a religião cristã ou para o movimento democrático. Julga que a igualdade de cidadãos perante a lei, eco da igualdade dos homens diante de Deus, não passa de fórmula forjada por quem precisa somar forças para subsistir. Para conservar a própria existência, o indivíduo mais fraco procura associar-se. Vivendo gregariamente, espera enfrentar os que mais fortes do que ele possam vir a ameaçá-lo. Por isso mesmo, institui maneiras de agir e pensar universalmente válidas, censura toda originalidade, reprova qualquer mudança. Promotor da vida em coletividade, se tentasse viver de outro modo, sucumbiria. Animal gregário, exige ininterruptamente a vitória de cada um sobre si mesmo. Acreditando vê-lo reinar na Europa de seu tempo, Nietzsche não hesita em afirmar que, cito, a igualdade dos direitos poderia muito bem converter-se em igualdade de não direitos. É, portanto, enquanto imposição do que é uniforme, do que é gregário, que ele entende a igualdade. É enquanto supressão das diferenças, exclusão das exceções, que a concebe. Julgando que nos tempos modernos, graças a Rousseau e à Revolução Francesa, a ideia de igualdade passou a ser concebida como sinônimo de nivelamento gregário, Nietzsche acaba por convertê-la num de seus alvos privilegiados de ataque. E faz dos seus ataques a essa ideia o cerne argumentativo da crítica que dirige à modernidade. Daí se segue que, na ótica nietzschiana, ao apostar na igualdade entendida como nivelamento gregário, o movimento de emancipação feminina nada mais faria do que se mostrar cúmplice de uma ideia moderna. Contudo, essa não parece ser a principal razão que teria levado Nietzsche a criticar as 3 escritoras francesas. Tanto é que em outra passagem de Para Além de Bem e Mal, ele sustenta, cito, foi em proveito da mulher que Napoleão deu a entender a excessivamente loquaz Madame de Staël, mulher tachet in politicis, que a mulher se cale em matéria política. E penso que é um verdadeiro amigo das mulheres quem hoje lhes diz mulher tachet de mulher, que a mulher se cale no que diz respeito à mulher. Cabe lembrar que Madame de Staël se entusiasmou com a Revolução Francesa e acolheu em seu salão todos os descontentes com o diretório. Em 1803, Napoleão expulsou-a de Paris e em 1810, irritado com suas constantes intromissões na política, mandou queimar o seu livro de l'Allemagne. Madame Roland, por sua vez, também aderiu com entusiasmo às ideias revolucionárias, tendo exercido grande influência quando do Ministério girondino entre março e junho de 1792, foi condenada à guilhotina pelo Tribunal Revolucionário no ano seguinte. À diferença de Madame Roland e de Madame de Staël, George Sand não quis participar da vida política. Recusou-se a apresentar sua candidatura à Assembleia Legislativa, distanciando-se em 1848 das feministas que acreditavam ter chegado o momento de uma ação dentro das próprias instituições. Mas não há dúvida de que as 3 escritoras francesas acreditavam que as mulheres tinham condições de refletir sobre todos os domínios da vida, desde as questões políticas e sociais até os problemas literários. Portanto, se Nietzsche entende que foi pelo bem das mulheres que a tirania do Império Napoleônico afastou Madame de Staël da vida política francesa, talvez seja porque julga que, assim procedendo, evitou que as mulheres se equivocassem quanto às suas próprias peculiaridades.
Tanto é que Nietzsche escreve, em Para Além de Bem e Mal, e eu cito: revela corrupção dos instintos, sem falar de mau gosto, o fato de uma mulher invocar justamente Madame Roland, ou Madame de Staël, ou Monsieur George Sand, como se isso demonstrasse algo em favor da mulher em si. Fim da citação. Ao empregar a expressão corrupção dos instintos para referir-se à mulher que se vale dos escritos de Madame Roland, ou Madame de Staël, ou Monsieur George Sand, Nietzsche dá a entender que as 3 escritoras francesas adotam atitudes masculinizadas e, por isso mesmo, estão longe de contribuir para a emancipação feminina, de onde se segue que de nada vale invocá-las na defesa dessa causa. A mulher que invoca, na sua fala, a figura de George Sand, Madame Roland ou Madame de Staël, não se comporta como mulher. Ao dar lugar a essas 3 mulheres masculinizadas, acaba por assemelhar-se a elas. Mas como poderia a mulher masculinizada falar da mulher em si? Nessa mesma direção, em outra passagem de Para Além de Bem e Mal, Nietzsche assegura, cito, a mulher quer ser independente e, com tal objetivo, começa a esclarecer os homens sobre a mulher em si. Este é um dos piores progressos no enfeamento, grifado, no enfeamento geral da Europa. Fim da citação. Instigante contraponto que o uso do substantivo... Recomeço. Instigante contraponto que o uso do substantivo no singular enseja. A mulher discorre sobre a mulher em si. A mulher, enquanto gênero, teoriza sobre a mulher enquanto conceito. Ao colocar-se enquanto gênero e teorizar sobre conceitos, ela contribui para o enfeamento geral da Europa. Haveria maior contrassenso do que este? Cantada sempre na literatura e na mitologia por sua beleza, a mulher acabaria por trair a si mesma ao buscar autodesnudar-se. Nietzsche põe-se, então, a investigar, nas palavras dele, as grosseiras tentativas de cientificidade e autodesnudamento femininos. Ele quer examinar as iniciativas das mulheres de sua época com vistas a esclarecer a mulher em si. Procura mostrar o despropósito de tais iniciativas e tentativas. À mulher, entende Nietzsche, à mulher o pudor é necessário, por ela ter muito que esconder. Mais vale que esconda o que possui de pedante, superficial, doutrinário, presunçoso, desenfreado e modesto. Mais vale que esconda tudo isso que, nas palavras de Nietzsche, até o momento e no fundo, só o temor ao homem reprimiu e conteve da melhor maneira. As tentativas e iniciativas de cientificidade e autodesnudamento das mulheres, Nietzsche contrapõe precisamente os traços que, no seu entender, lhes são tão peculiares. Cito: sua arte e manha, sua graciosidade, sua arte e manha, a da graciosidade, do jogo, do afastar aflições, do aliviar e tomar com leveza, e sua refinada aptidão para desejos agradáveis. Fim de citação. É a partir dessa contraposição que Nietzsche monta a sua estratégia e os seus argumentos, sustentando que, em sua época, a mulher se propõe a ser científica, julga que ela se despe com impudência, se deita sobre a mesa de dissecação e, munida de bisturi, procede a um autoexame. Numa palavra, que ela não vacila em dar a sua aula de anatomia. Nietzsche acredita que, desnudando-se, as mulheres vão contra tudo aquilo que mais as caracteriza. Tentando esclarecer os homens acerca da mulher em si, elas desaprendem o belo, faceiro, gracioso, lúdico, o leve, o suave, o agradável. Suas peculiaridades desafiariam a maneira sisuda e circunspecta de filosofar, a seriedade da reflexão.
Sua beleza, graça, delicadeza, suavidade, leveza poriam em causa tudo o que os homens entendem conferir excelência à tarefa que eles se reservam. Contudo, se Nietzsche ataca Madame Roland, Madame de Staël e George Sand, talvez não seja apenas porque elas defendem a ideia de igualdade ou porque, portando-se como mulheres masculinizadas, refletem sobre questões políticas. Tanto é que, numa anotação póstuma, Nietzsche afirma, cito, quero fazer as mulheres voltarem a um estado anterior. Sand e Madame de Staël constituem provas contra elas. Convém lembrar que Madame Roland, alma do movimento girondino, escreveu artigos para jornais como o Courrier de Lyon. Em 1793, no período em que foi encarcerada, redigiu suas memórias que se situam no entrecruzamento do público e do privado, da história e da vida pessoal. Madame de Staël, por sua vez, defendeu num texto sobre filosofia política e moral, defendeu a posição de que a reflexão e os estudos são os únicos meios que podem assegurar o progresso tanto das mulheres quanto dos homens. E em outro texto, dedicou um capítulo à posição que as mulheres ocupam no mundo literário, fez ver as dificuldades que elas têm de enfrentar através do relato de suas próprias dificuldades. Por fim, George Sand, em suas primeiras obras de caráter autobiográfico, apresentou o amor em confronto com as convenções mundanas e os preconceitos sociais. A partir de 1836, clamou por uma regeneração social em relatos de inspiração humanitária, em que retomou teses de Rousseau e escreveu verdadeiras peças de acusação contra a sociedade e a moral burguesas, mescladas ao tema romântico do amor soberano. Em que pese a complexidade das posições teóricas que assumem, assim como as divergências que revelam nos textos que publicaram, cumpre salientar que Madame Roland, Madame de Staël e George Sand abraçaram em diferentes graus a mesma causa. Reivindicaram o direito de escrever sobre os mais variados temas. Madame de Staël constitui, por certo, um exemplo das lutas que as mulheres que tornam públicos seus textos tiveram de empreender contra uma sociedade que não lhes reconhecia aptidão no manejo das ideias. George Sand, pseudônimo masculino de que lançou mão Aurore Dupin, traz a prova, sem dúvida, dos expedientes a que as mulheres que escrevem tiveram de recorrer para garantir a publicação de seus escritos. Pois, como se sabe, dentre os interditos sociais que lhes eram impostos no século XVIII, se agravaram com a Revolução Francesa e o Império Napoleônico e se mantiveram no correr do século XIX, além de serem proibidas a política e a filosofia às mulheres, a elas era vedado o direito de escrever e publicar. E este é, no meu entender, o ponto central dos ataques de Nietzsche, que Nietzsche desfere contra essas três escritoras francesas. Numa anotação póstuma, ele afirma, cito, faltou tranquilidade a Madame de Staël, e servindo-se das palavras do autor de textos políticos e filosóficos Charles de Rémusat, acrescenta uma privação irreparável para a felicidade e mesmo para o talento. No Crepúsculo dos Ídolos, por outro lado, Nietzsche se refere a George Sand como essa fecunda vaca leiteira das letras, que tinha em si algo de alemão no pior sentido. Ao desqualificá-las como escritoras, Nietzsche reitera sua posição. É sobretudo porque elas reivindicam o direito de escrever e publicar, abordando temas de filosofia e política, temas esses tradicionalmente reservados aos homens, que Nietzsche as ataca. Tanto é que, referindo-se a Madame Roland, Madame de Staël e George Sand, ele declara, cito, entre os homens, as três citadas são as mulheres cômicas
em si, nada mais. Insistindo na ideia de que não é dado às mulheres exprimir-se no espaço público sobre as ciências e menos ainda sobre a filosofia ou a política, Nietzsche tentará fazer uma espécie de prognóstico da condição feminina em Humano Demasiado Humano, 425. Nesse parágrafo 425 do capítulo A Mulher e a Criança, Nietzsche começa por avançar que, com o correr do tempo, nos 3 ou 4 países civilizados da Europa, a educação poderá fazer das mulheres tudo o que se queira, diz ele, até mesmo homens. Assim, as mulheres estariam em condições de adquirir todas as qualidades viris. Diante dessa situação imaginária, o problema que se colocaria diria respeito, sobretudo, ao período de transição em que, obtendo novos talentos e novas capacidades, elas se entregariam a atitudes insensatas e injustas. Não é por acaso que Nietzsche intitula esse parágrafo Período de Tempestade e Ímpeto das Mulheres. Flertando com o movimento romântico alemão Sturm und Drang, ele entende que, ao recusar os costumes que respeitaram desde sempre, as mulheres se poriam a exercer um poder sem limites. Perante esse desencadeamento de paixões, só restaria aos homens, nas palavras de Nietzsche, que cito, a ira pelo fato de que todas as artes e ciências estarão inundadas e enlameadas por um diletantismo inaudito, a filosofia silenciada por um atordoante palavrório, a política será mais fantástica e partidária do que nunca. Fim de citação. Em suma, se o prognóstico nietzschiano se confirmasse, as mulheres cultivadas levariam a sociedade a uma total dissolução. Nos escritos posteriores ao Humano Demasiado Humano, Nietzsche retomará as questões relativas à condição feminina. Na Gaia Ciência, ele atacará as mais diversas configurações do feminino. Em Paralém de Bem e Mal, criticará de forma contundente as mulheres que querem emancipar-se. No Crepúsculo dos Ídolos, combaterá frontalmente as mulheres que se dedicam à literatura. Mas, em momento algum, deixará de investir contra as mulheres que se expressam no espaço público sobre temas de filosofia e política. Quanto a este tópico, Nietzsche não está só. Suas posições têm vários pontos em comum, por exemplo, com as de Stendhal, Sainte-Beuve e Voltaire. Examinemos, por exemplo, suas afinidades com Voltaire. Não há dúvida de que, no caso de um pensador tão complexo como o iluminista, é sempre arriscado fazer afirmações de caráter geral. Tanto é que Voltaire aceita e, por vezes, até parece admirar mulheres que, como Madame du Châtelet ou Catarina II, se libertam das coerções para dar um exemplo de sabedoria prática. Mas também é certo que Voltaire julga as mulheres inferiores aos homens. No verbete mulher do dicionário filosófico, ele assegura, eu cito, não é espantoso que em todos os países o homem se tenha tornado senhor da mulher, pois tudo está fundamentado na força e normalmente o homem, apresenta uma superioridade muito grande, tanto na força corporal como também na espiritual. Se os homens têm direito à igualdade, as mulheres devem se resignar a aceitar o papel que a sociedade lhes atribui. Elas têm de empregar da melhor maneira seus talentos em se mostrarem seres agradáveis e espirituosos. Afinal, delas faz parte de hábito, como dirá Voltaire, o espírito de sociedade e recreação. E em 15 de outubro de 1749, no dia seguinte à morte de Madame du Châtelet, essa mulher de ciências e letras, com quem conviveu 16 anos, Voltaire escreve a Frederico II, rei da Prússia, cito,
perdi um amigo de 25 anos, um grande homem que só tinha o defeito de ser uma mulher e que toda Paris lamenta e honra. Em suas obras, Voltaire praticamente não faz alusão ao feminismo, esse movimento crescente no século XVIII, que tinha por objetivo conquistar a igualdade legal e social para as mulheres. Em vez de contribuir para promover a mudança da condição que lhes é imposta, Voltaire pregou que assumam a doçura que lhes é própria. Nietzsche, por sua vez, entende que ao concederem a própria emancipação em termos masculinos, as mulheres se alienaram de si mesmas. Ao desejarem igualar-se aos homens, elas se posicionaram contra o que é feminino. Se as critica por exigirem igualdade de direitos, não se dispõe a atacar o que as leva a reivindicá-la, nem a combater o que as impede de obtê-la. Se assegura que, ao buscarem a própria independência, se desfeminizam, é porque espera que continuem a corresponder ao que os homens delas esperam. Mas, ao mesmo tempo que afirmam a superioridade dos homens em relação às mulheres, Nietzsche e Voltaire, às mulheres conferem lugar privilegiado em seus textos. Bem mais, delas fazem os porta-vozes de suas próprias ideias. É o que ocorre nos contos de Voltaire. Neles, as personagens femininas desempenham um importante papel na difusão de seu pensamento. É também o que acontece no livro dileto de Nietzsche. Em Assim Falava Zaratustra, a solidão, a sabedoria e, sobretudo, a própria vida dão voz às suas posições filosóficas. Não hesitamos, pois, em afirmar que, no caso de Voltaire, essa ambivalência é sintomática do mal-estar que marca o próprio projeto da modernidade, um projeto que visa a universalização, mas que não pode impedir-se de acolher em seu bojo o princípio mesmo da exclusão. E no caso de Nietzsche, crítico contumaz das ideias modernas e, por conseguinte, da própria universalização, essa ambivalência nada mais faz do que confirmar a prática da exclusão. Muitíssimo obrigada pela atenção. Che penso susciterà delle domande e quindi lascio subito la parola alla sala. Sí, seguramente Nietzsche no imaginaba que aunque sea solo un 30% del total de ponentes en una bienal nietzscheana, pues las mujeres iban a tomar la palabra como la toman en este espacio. Y mi pregunta sería sobre qué hay de prejuicio en Nietzsche y qué hay efectivamente de coherencia con su crítica de las ideas modernas en este planteamiento, donde creo que efectivamente hay una sospecha de que esa reivindicación de lo femenino solo masculiniza, y en esa medida podríamos asumir que esa sospecha sobre los contenidos tiene al menos el valor saludable de hacernos reflexionar críticamente sobre ello, y lo que parece una defensa de posiciones y acciones y lugares, como es el lugar del espacio público, de la opinión política, etcétera, etcétera, que es donde me parece que Nietzsche en su planteamiento hace aguas, y que sobre todo es contradictorio con algo que en uno de sus libros más, entre comillas, ilustrados, como es Humano demasiado humano, él reconoce. Que, por ejemplo, cuando él examina la ambivalencia de la modernidad, sobre la cual él es también consciente, en ocasiones valora positivamente esa disolución y esos aspectos de crisis. Por ejemplo, el aforismo ennoblecimiento como degeneración, él valora la feminización de Europa como
potencia de extrañamiento, como generación de anomalías. En el lenguaje de Nietzsche, esa consideración de la feminización de Europa puede ser considerada como un factor positivo y, sin embargo, en el intento de mantener a la mujer en su rol social parece que todavía ha tenido una posición más reactiva, o al menos es la impresión. Quería contrastarla con la opinión de Scarlett y agradecerle, como el resto, pues, las espléndidas conferencias. Muchísimas gracias, Manuel. Sí, es una cuestión que no es fácil, porque yo tengo la impresión que hay muchísimas ambivalencias en el corpus nietzscheano. Lo que pasa, yo voy aquí simplemente a abordar 3 o 4 puntos de esa cuestión que es muy compleja, como decíamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en Mano demasiado humano, todo ese capítulo, la mujer y la crianza, presenta posiciones muy conservadoras de Nietzsche respecto a las mujeres. No hay como negarlo, ¿no? Todo ese capítulo. La contraposición, por ejemplo, de la mujer y el espíritu libre, que es el fil conductor, el hilo conductor del capítulo, de una cierta manera. Bueno, por otro lado, hay ambivalencias también. Bueno, otra cosa, ¿no? Hay estrategias que son múltiples. Me parece que la estrategia a que Nietzsche recurre en Más allá de bien y mal es una estrategia interesantísima, porque Nietzsche va a identificar, va a hacer equivaler, poner ahí juntos, lado a lado, el movimiento por la emancipación femenina y la filosofía dogmática. Entonces, uno está leyendo esos párrafos ahí desde 232 hasta 239 y piensa que se trata de la emancipación femenina. Y de un solo golpe es la filosofía dogmática, pero después otra vez la emancipación femenina, ¿no? Entonces son estrategias, nosotros lo sabemos bien, muy ricas, ¿no? Me gustaría de traer a una otra ambivalencia de Nietzsche, porque se dice de una manera general, se dice que Nietzsche, muy bien, siempre fue muchísimo cordial con todas las mujeres que conoció, a empezar por Elizabeth, ¿no? Elizabeth no se comprendió muy bien Nietzsche, no quería decir mal de las mujeres porque era muy cordial con todas ellas. Entonces, una especie de ambivalencia allí entre las mujeres que existían, con quien él tenía contacto, y después lo que encontramos en sus textos. Pero creo que también hay otra ambivalencia muy interesante. Es que de manera general, si uno recoge los textos de Nietzsche sobre las mujeres, va a encontrar sobre todo críticas a ese punto específico, ¿no? Las mujeres que quieren hablar de temas que competen solamente a los hombres, ¿no? Y hablar en el espacio público. Pero encontramos otras mujeres, son personificaciones femeninas de entidades abstractas. Baubot, por ejemplo, al final del prefacio de la Gaia Ciencia, la ciencia jovial, o entonces el propio prefacio de Más allá del bien y mal, la verdad que es mujer. Y ahí encontramos textos en que Nietzsche hace todo un elogio de la mujer que no existe. Muito obrigada, Scarlett. Não conheço os estudos nietzscheanos sobre estas questões, nunca li. E, portanto, não sei se é a primeira vez que se trata do assunto. E, na verdade, é um assunto ocultado constantemente em todas as discussões. Isso é que é interessante, pelo menos em todos os encontros nietzscheanos em que eu me incluo, é um tema ocultado, como também em relação a Schopenhauer, que escreveu mesmo diretamente, muito objetivamente, contra as mulheres. Realçar essa ambivalência nietzscheana, essa falta de consistência, essa atração barroca, que foi muito barroca,
de entronizar as mulheres a partir dos substantivos femininos, alemães. Já agora podia entronizar o só, que era um substantivo feminino, e não masculino como nas línguas latinas. Mas já nessa ambivalência há um aspecto que é perturbante. Como tenho andado a ler muitas passagens relativas a Dioniso, nas obras de Nietzsche, em particular para além do bem e do mal, do parágrafo 255, onde ele se considera, bem, já desde o nascimento da tragédia, mas onde ele se considera o último dos seus seguidores, talvez o primeiro, como ato sacrificial. E se nós pensarmos que os seguidores de Dionísio eram todos mulheres, a coisa tem de ser pensada, sabe? As bacantes não são homens, são mulheres. Dionísio é um homem, é o deus das mulheres. Não é o deus do nascimento, como ele diz, do crepúsculo dos ídolos, não é o deus da procriação, nada disso. É um deus bem pessimista que não se interessa nada pela procriação. Portanto, relativamente a Dioniso, as mulheres não foram feitas para procriar, mas para se rebelarem. É isso que acontece para quem lê Eurípides e as Bacantes, que é a fonte recente, mais importante de tudo o que nós sabemos sobre Dioniso, no Giorgio Colli, na Sapienza Greca, metade ou mais de metade das citações provêm das recentes, pois há umas mais arcaicas, mas poucas, provém de Eurípides e das Bacantes. E o que é que acontece? As Bacantes são mulheres de irmãs e filhas dos nobres gregos, neste caso da família de Penteu, de Tebas, que fogem de casa, deslaçam os cabelos. Fugir de casa, neste caso, é muito mau, porque metade da economia ou mais da cultura grega provinha dos trabalhos de tecelagem das mulheres. Portanto, sair de casa era o fim, do ponto de vista económico. Depois iam para as montanhas, para as florestas, desmachavam os cabelos e tinham atividades, como nós sabemos, de amamentar animais, matar animais, tocar no chão e fazer nascer o leite, o mel, fazer sair. Portanto, atividades criativas e cruéis simultaneamente. Sabemos o que é que acontece a quem espia essas atividades, mas não há nada de sexual. Isso é que é muito interessante. Não há nada de sexual nessas atividades. Isso faz pensar muito em relação a Nietzsche, na relação dele com as mulheres. Muito obrigada. Cabe a mim agradecer a você. Filomena é sempre muito enriquecedora a nossa conversa. E na verdade, eu não sei, eu penso que desde o nascimento da tragédia, a figura de Dioniso, que aparece lá, não tem tanto a ver com o deus Dioniso. Não. Na verdade, é um fenômeno dionisíaco que aparece, na verdade, é uma interpretação nietzschiana que vem lá do Dioniso da antiguidade. E de um certo Dioniso, inclusive, né? Porque há várias figuras de Dioniso. E eu diria o mesmo, eu acho que isso faz parte das apropriações selvagens de Nietzsche. Na verdade, ele se apropria selvagemmente e, enfim, interpreta da sua própria interpretação e faz os recortes que interessam ao seu próprio projeto filosófico. Obrigado, Scarlett, pela sua apresentação. Eu não sei se estou à altura desta discussão. Eu não sei se ela pode ter lugar com o pouco tempo que temos disponível, mas queria insistir nas ambivalências. E nesses parágrafos do Pai do Bem e do Mal, sobre a questão da mulher e da mulher em si. Eu acho que há três ideias fundamentais nesses parágrafos. A primeira é aquela que acho que a Scarlett explorou, que é a de que as feministas do tempo de Nietzsche cometem uma espécie de contradição performativa, porque se masculinizam, escrevem como homens e, portanto, não estão verdadeiramente a lutar pela emancipação da mulher, estão a lutar por poderem transformar-se em homens. E há toda uma corrente feminista do século XX, do século XXI, que aceita esta crítica a esse feminismo. Portanto, vê em Nietzsche um feminista, por isso, por fazer esta.
A segunda ideia que me parece que é muito importante nesses parágrafos é a ideia de que as mulheres são superiores aos homens porque têm uma outra relação com a verdade. Nunca pensaram na verdade, nunca sobrevalorizaram a verdade, nunca viram a verdade como um valor incondicional. Ou seja, nunca cometeram o erro fundamental dos metafísicos, dos filósofos dogmáticos. E, portanto, ao masculinizarem-se, fazem a humanidade perder um bem muito precioso, que é a existência dessa outra relação com a verdade, essa relação com a verdade que não a sobrevaloriza, não a torna incondicional. E, por fim, todo o contexto desses parágrafos é um contexto em que se trata do tema da paralisia da vontade. E a ideia do Nietzsche é que se as mulheres se masculinizarem, como fazem Madame de Stael, a Jorge Sand, etc., então perder-se-á a tensão entre os homens e as mulheres, sem a qual não há vontade, digamos. Estas são as 3 ideias-chave, para mim, desses parágrafos. E porque me parece que essas são as 3 ideias-chave, parece-me que esses parágrafos estão cheios de ironia, ou daquilo que hoje o nosso amigo Robert Pippin chamou a máscara. Não é? Ou seja, há uma série de declarações nesses passos que, se forem tomados à letra, sem ironia, sem sarcasmo, sem a ideia da máscara, são simplesmente declarações reacionárias com as quais, acho eu, nem eu nem a Scarlett conseguimos simpatizar de forma alguma. Não é? Bom, mas se nós interpretarmos Nietzsche assim, Nietzsche não é interessante. É um reacionário do século XIX como qualquer outro. Não é? Portanto, o que eu acho interessante nesses parágrafos é explorar justamente a ironia, a máscara e a ambivalência que eles me parecem implicar. Muito obrigada, João Constâncio, pelas suas provocações, as minhas provocações. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: teríamos então de tomar, na mesma chave de leitura, o capítulo A Mulher e a Criança, do Humano Demasiado Humano. A sequência de parágrafos dos 57 até os 65 da Gaia Ciência. O capítulo sobre o matrimônio de Assim Falava Zaratustra. E várias passagens do Crepúsculo dos Ídolos, além de passagens também do S1. Ou seja, eu tenho a impressão que é uma chave de leitura possível, que teria de ser aplicada, e aí nós voltamos às questões metodológicas de que eu falava há pouco, né? Mas que teria de ser aplicada ao corpus nietzschiano enquanto um todo. Ao corpus nietzschiano. Não é exatamente a minha a minha abordagem do texto nietzschiano. Agora, por outro lado, apenas muito rapidamente, só 3 pontos muito rápidos. O primeiro deles, durante muito tempo, como Filomena mesmo trouxe há pouco, durante muito tempo, as considerações de Nietzsche sobre as mulheres foram deixadas de lado. Né? E agora, mais recentemente, eu diria nos últimos 30 anos, de alguma forma, no universo anglo-saxão, se voltou a olhar para essas considerações. E inclusive, feministas norte-americanas se apropriam de alguma maneira de Nietzsche, não é? E fazem de Nietzsche um defensor do feminismo, usando em alguns textos esse argumento do antagonismo necessário, como se fosse um duelo ou uma luta entre homem e mulher. Enfim, há passagens nessa direção. Assim como, e concordo com você, não é? Que as feministas também mostram, porque o movimento feminista, ele mesmo, não é? Acabou por rever as suas posições. O que Nietzsche está criticando aqui é a primeira fase do movimento feminista, em que as mulheres buscavam a igualdade com os homens. Isso passou pela reivindicação da diferença, etc. De qualquer maneira, eu não pretendo fazer estudo de gênero, não é a minha intenção, né? De fato, não. Bem, então, desse ponto de vista, estamos, sem sombra de dúvida, de acordo. Né? A crítica de Nietzsche pode ser usada por feministas atuais em favor do próprio feminismo. Né? Bem,
E um último ponto que eu queria trazer, muitíssimo rapidamente, é que, no meu entender, existe aí nos textos nietzschianos uma determinada imagem da mulher. A análise de configurações do feminino, as mais variadas, Nietzsche recorre à tipologia para tratar das mulheres, é muito rico, de fato, é todo um universo extremamente complexo, como conversávamos ali com o Manuel, e muito rico, igualmente. Mas eu tenho a impressão de que, em muitos textos, há uma imagem conservadora da mulher. Porque o que é valorizado é o belo, o faceiro, o lúdico, etc. Né? Não que isso não tenha de ser valorizado, mas é isso em detrimento de uma capacidade reflexiva, em detrimento da possibilidade de se escrever livros. Abbiamo un'ultima domanda. Domanda breve, risposta breve. C'est pas une question vraiment. D'abord, je te remercie pour cette magnifique conférence que j'attendais depuis longtemps, qui est vraiment très belle et qui nous a montré toutes les nuances magnifiques du rapport de Nietzsche avec le monde féminin. Il y a des autres encore. Et seulement des petites remarques qui me sont venues à l'esprit, tout simplement en écoutant les suggestions. La description pas belle, en effet, de George Sand m'a rappelé beaucoup celle des Goncourt, qui est la plus laide et grossière. Si, alors bien, merci. Je me demandais si c'était la source. Et aussi la mention de Friedrich der Zweite est curieuse parce qu'en effet, Friedrich est connu, des anecdotes qui circulaient à l'époque, et que quand quelqu'un lui demandait, mais bien, ça sera le moment peut-être de commencer à dialoguer avec les autres puissances européennes, il répondait, mais non pas, c'est pas possible, l'unique dialogue possible est la guerre, parce que justement sur les 3 royaumes d'Europe sont assises 3 grands cultes. Et c'était Maria Teresa, la Caterina et la Pompadour en France. Et donc c'est vraiment la guerre morale à la place de la guerre. L'avantage chez les hommes. Ah, oui, oui. Je reconnais que c'est 3 femmes. Mais non, mais l'avantage chez les hommes. Et c'était public en plus, donc on ne pouvait pas vraiment dialoguer. Non, merci Carlotte. En fait, juste un petit mot. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand j'ai essayé d'apporter d'une certaine manière quelques réflexions à toute vitesse sur Voltaire, il y a d'autres parties aussi que je ne peux plus développer ici. Chez Stendhal, il y a également des ambivalences, le journal de Goncourt, bien évidemment, et puis bon, Sainte-Beuve, etc. Les lectures que Nietzsche avait faites, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, les positions de Nietzsche ne sont pas très loin de ce qui s'est passé à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du zeitgeist. Merci.